Agora foi. Posso falar. Bom, vamos lá, então. Oi, gente, tudo bem de novo? Feliz de ver vocês, todos, esse dia feliz. Acho que, enfim, não preciso nem falar. Acho que fazia tempo que eu não sorria tanto assim em um dia só. Então, é isso. Espero que vocês estejam bem, estejam... É isso, tenham podido comemorar também. E, enfim, vamos conversar. Obrigada por terem vindo. Sei que é isso, é um dia, né, de pós-euforia, ressaca e tal, então agradeço a presença. E é isso, bora lá, então. Vamos lá para a nossa quinta aula. Meu nome é Mariana, vocês já devem ter me visto aqui. Eu sou orientanda de mestrado do professor Laurindo, então participo do grupo junto com o pessoal. E vou compartilhar hoje com vocês algumas reflexões e leituras que eu tenho feito para minha pesquisa de mestrado. Estou no segundo ano do mestrado. A aula de hoje se chama Democracia e Governamentalidade Neoliberal, Articulações e Continuidades na Política de Drogas. Então, é isso, eu estudo política de drogas, eu vou falar um pouquinho mais para frente especificamente do meu objeto, mas eu estudo um pouco essa articulação das diferentes dimensões da política de drogas, né? Tanto a parte criminal punitiva, quanto a parte médica, assim, de saúde. E aí eu acho que pensar a política de drogas de uma maneira articulada é uma boa forma de pensar essas possíveis dissonâncias, disputas, ruídos, consonâncias e articulações entre neoliberalismo e outras racionalidades eventuais, racionalidades democratizantes, etc. E tal. Acho que é um exemplo legal para a gente explorar em relação a isso. Acho que é um exemplo bem ilustrativo, como eu espero mostrar para vocês ao longo da aula. E, além disso, eu acho que também é uma forma legal da gente falar um pouquinho sobre governamentalidade neoliberal, enfim, falar um pouquinho mais sobre isso. Acho que vai fazer sentido ao longo, mas eu acho que é um exemplo legal para a gente usar também para falar um pouco disso. E aí, enfim, é isso, né? Como a aula está voltada para essa articulação mesmo, eu escolhi essa foto para ilustrar. Essa foto de uma operação recente na região da Cracolândia, aqui no centro de São Paulo, uma operação que aconteceu em maio. Essa foto é da Folha de São Paulo, e acho que é isso, essa foto, ela ilustra bem, assim, a articulação entre as dimensões diferentes da política de drogas, que é um pouco que a gente, enfim, que eu pretendo explorar aqui com vocês. E aí, só para último recado, antes de entrar no conteúdo, política de drogas é um tema super interdisciplinar, acho que assim como vários que a gente tem tratado aqui ao longo do curso, né? Então, assim, fiquem mais que à vontade depois para, enfim, fazer comentários, contribuições. Se tiver gente da área da saúde, pessoas da psicologia, pessoas do direito, pessoas, enfim, de outras áreas das ciências sociais que também olham para isso, porque realmente, de fato, é um tema bastante interdisciplinar, então vou ficar feliz de ouvir as contribuições de vocês. Acho que é um tema que envolve bastante gente. E aí eu só ia pedir também, como nas outras aulas, por favor, se puderem guardar as dúvidas e, enfim, eventuais comentários para o final, porque eu não vou conseguir ficar acompanhando o chat, eu já estou aqui monitorando o tempo e os slides e tal. Então, se vocês puderem deixar para depois as contribuições e comentários, daí eu vou ter um pouco mais de tempo para conseguir ler e a gente conseguir conversar. Então, só esse aviso, mas que já era das outras vezes também. Então, só rapidinho falar também um pouco do que eu pensei de passar. Primeiro, eu vou começar falando um pouco sobre a Lei de Drogas de 2006. Então, tanto falando um pouco sobre o contexto dela e as mudanças que ela trouxe nesses dois lados, né, criminal e médico. Aí depois eu queria falar um pouquinho sobre as principais consequências que essa lei trouxe. Essa lei é de 2006, então a gente já tem aí 16 anos de lei de drogas, né? Eu não vou fazer um panorama histórico, assim, eu quero focar mesmo no que tem acontecido depois dessa última lei. Então, eu queria primeiro falar um pouquinho das consequências em termos dessa parte mais criminal mesmo, tem muito a ver com o que o Pedro trouxe na aula dele também. Depois vou trazer um pouquinho explorar um pouco mais a dimensão médica, que eu acho que é um pouco menos falada, menos trabalhada, então eu queria tentar falar um pouco sobre isso.
articular um pouco as duas coisas e terminar exatamente pensando nessas circulações e articulações entre esses dois polos da coisa, e apresentar, falar um pouquinho mais sobre essa ideia de governamentalidade neoliberal, que tem me ajudado a pensar, assim, ajuda todos nós a pensarmos nos nossos objetos, mas tem me ajudado a pensar esse objeto também da política de drogas. Então, terminar falando um pouquinho disso. Então, referências que eu não coloquei, mas posso colocar depois, mas aqui, enfim, vou deixar algumas referências para vocês depois, quem quiser dar uma olhada. Peço até desculpas que eu não coloquei elas completas, mas é isso, foi o dia de ontem foi longo e etc, a recuperação. Mas é isso, eu coloco lá, eu vou falando ao longo da aula quem eu tenho utilizado. São principalmente trabalhos da sociologia e da antropologia, pensando aqui no Brasil mesmo. Algumas coisas pensando nas realidades estrangeiras, mas eu queria mesmo focar no Brasil hoje. E vocês vão ver que tem bastante relação com outras coisas que têm sido produzidas lá fora, mas eu acho que é legal a gente falar daqui. E aí é isso, eu coloco no Drive para depois, quem tiver interesse, quem gostar dessa área, também poder pegar as referências e tal. Mas eu posso ir falando elas ao longo da aula. Então, vamos lá. Lei de Drogas de 2006, finalmente, depois desse longo prólogo, né? Peço desculpas aí, inclusive, se eu ficar muito lenta, vocês me avisam. Bom, essa lei, ela foi pensada, ela foi gestada mesmo pelos legisladores como uma lei que teria duas metades, então, que teria duas frentes de trabalho, é uma lei que cria duas figuras diferentes. Isso é uma coisa nova nas legislações de drogas brasileiras, né? Na verdade, ela abre essa divisão entre usuário e traficante e dá um encaminhamento diferente para cada um deles. Isso é uma novidade, é a grande novidade dessa lei. Quando ela foi pensada pensada muito baseada nessa diferença, assim. Então, é isso. Acho que é uma lei que, desde o começo, foi pensada para apresentar essa diferença mesmo, essa clivagem entre usuário e traficante. Aqui eu vou falar um pouquinho, baseada principalmente no trabalho do Marcelo Campos, depois, se alguém quiser procurar, mas eu deixo nas referências. Ele fez um pouco essa reconstrução do histórico da lei, né? E aí eu queria falar, então, um pouco desse contexto de elaboração, né? Como que se deu essa lei que tem essas duas metades, e claro que duas metades são essas, né? Então, o contexto de elaboração dessa lei, ele é atravessado, assim, tanto por um contexto de proibicionismo e de expansão punitiva, quanto de universalização dos direitos, de democratização mesmo, do processo de democratização brasileiro, assim, que, enfim, ainda não está terminado, mas naquele momento ainda estava muito candente, assim, né? Então, essa lei começou a ser discutida em 2002 e foi publicada em 2006. E aí, acho que primeiro falando um pouquinho dessa ideia do proibicionismo, né? Acho que todo mundo deve ter ouvido já, né, essa ideia de guerra às drogas. Isso é uma discussão bastante corrente, né? Só para quem nunca ouviu, essa expressão foi utilizada pela primeira vez pelo Richard Nixon, ex-presidente dos Estados Unidos, na década de 70. Claro, além dele falar isso, uma série de ações voltadas para realmente proibir tanto a circulação das substâncias ilícitas, quanto também o consumo, né? Então, é uma lei proibicionista, são políticas proibicionistas em todos os sentidos, tanto de circulação, venda, comércio, quanto de consumo. Ao longo dos anos 80, por exemplo, o Brasil assinou a Convenção de Viena, em 88, que é uma convenção da ONU, que também foi super proibicionista e enfim, avançou, quis, enfim, entrar com essa coisa do proibicionismo em nível internacional. O Brasil assinou isso. O Brasil teve uma série de legislações proibicionistas antes de chegar nessa, mas essa é também atravessada por isso. Isso não ficou para trás nessa legislação, não se pretendeu deixar isso para trás nessa legislação. Ao mesmo tempo, além desse proibicionismo um pouco histórico, assim, que vem desde os anos 70 e tal, é uma lei que é muito atravessada por um contexto que eu acho que foi muito bem descrito pelo Pedro na aula dele, né, de expansão punitiva mesmo e de um pouco consolidação desse consenso securitário, assim, que estava acontecendo
na sociedade brasileira. Tanto que, acho que isso é um ótimo exemplo, a lei surgiu a partir de uma comissão que foi uma comissão mista do Congresso, que foi criada para dar uma resposta para a onda de sequestros que estava acontecendo no país. Uma comissão formada, inclusive, quem participava, deputados super expoentes da bancada da bala, tipo, enfim, Alberto Fraga, enfim, Alberto Fraga, vários deputados, enfim, Magno Malta, várias pessoas que sempre fizeram parte da bancada da bala participaram dessa comissão que elaborou essa lei, a primeira versão, né, os primeiros projetos dessa lei. Então, esse é um contexto, acho que o Pedro descreveu muito melhor do que eu. Ao mesmo tempo, acho que essa lei também surge em um momento em que o SUS está se consolidando, em que essa ideia de uma saúde que fosse pública, universal, humanista, também está se fortalecendo, né? Isso aí é começo dos anos 2000. Então, o SUS, que foi uma política que tem muito resultado da luta também, né, de movimentos sociais e tudo mais, na época da Constituição, também estava se consolidando nesse momento, né? Então, aí, por exemplo, tanto, além da consolidação das redes do SUS, uma das leis que tem a ver com isso é, por exemplo, a lei da reforma psiquiátrica, né? Que foi uma lei que foi publicada em 2001, e é uma lei que ela visa, enfim, desinstitucionalizar pessoas, né, em sofrimento mental, tal. Então, tirar as pessoas dos hospitais psiquiátricos, privilegia o cuidado em liberdade, privilegia o cuidado psicossocial, desenvolvido na própria rede do SUS, sabe? Então, é uma lei também que foi muito resultado dos movimentos sociais, assim. Então, acho que essas duas racionalidades, elas acabam permeando essa lei, assim, né? E essa lei acaba acomodando essas duas racionalidades que são um pouco dissonantes, pelo menos à primeira vista, assim, né? Elas estão um pouco ali em conflito. E essa lei é uma tentativa de acomodação dessas duas coisas, como eu acho que vai ficar bastante claro por esse trechinho aqui, que eu peguei do relatório na verdade, o Marcelo Campos, né? Selecionou do relatório do relator da lei, que foi o deputado Paulo Pimenta, do PT. Então, essa lei foi relatada por um deputado do PT, e ele fala assim: o usuário ou dependente de drogas, antes de se constituir um contraventor, deve ser visto como uma pessoa com vulnerabilidades de fundo individual e social, que não pode ser confundida com a figura do traficante. Nesse sentido, procuramos, no projeto substitutivo, separar o usuário ou dependente do traficante. Para os primeiros, formulamos uma política que busca inseri-los no âmbito da saúde pública. Para os segundos, atendendo ao clamor da sociedade brasileira, mantivemos as medidas de caráter repressivo. Então, acho que dá para ver bem assim como se conformam duas figuras, né? E como acho que essas duas racionalidades acabam atravessando a criação mesmo dessa lei. E aí, falando um pouco sobre as mudanças, não quero me estender, porque acho que todo mundo conhece, né? Mas eu acho que, enfim, o artigo 33, que é o artigo que fala sobre punição para o traficante, acho que assim, eu dividi em duas colunas, porque a ideia da lei é traficante ser punido duramente, assim, inclusive esse artigo 33 aumentou a pena mínima para tráfico. Isso é uma coisa que, a lei, inclusive, aumentou a pena para tráfico, né? Mais ainda da legislação anterior, porque queria também direcionar esse clamor público por mais punição e tal. Então, para o traficante, penas muito duras, duríssimas, assim. Então, eu botei o artigo 35 também, que é o artigo de associação criminosa, penas super altas, dificuldade de progressão de pena, deixar as pessoas muito tempo dentro da prisão. Então, para o traficante, uma ideia de inimigo social mesmo, que merece ser punido duramente. E para o usuário, por outro lado, a grande inovação é despenalizar, tirar a pena de prisão e deixar não descriminalizado. Isso eles faziam muita questão de registrar, não é uma descriminalização, mas é uma despenalização. Então, os usuários, para eles, não faria mais sentido você colocar o usuário na prisão, já que o usuário não é esse inimigo público que merece ser punido. O usuário é a pessoa ali envolta no contexto de vulnerabilidades, que merece ser tratado, que está dentro, pode ser tratado por toda essa rede de saúde que está se consolidando, que é uma rede universal, etc. e tal. Então, aqui no artigo 28, a gente tem as penas previstas para os usuários,
Vocês podem ver que não tem pena de prisão, tem algumas outras, então é isso. Isso não foi uma descriminalização, apesar de que nos debates parlamentares aparece uma ideia de tipo, olha, parece que a gente está caminhando para uma descriminalização. Isso vai chegar alguma hora. E a gente vê que, passados 16 anos, não parece estar muito no horizonte, né? Então, falando um pouquinho das primeira parte das consequências, também não quero me estender muito aqui, porque eu acho que o mais interessante, o que eu posso mais contribuir, está um pouco na segunda metade. Mas não tem como não falar, né? Consequências criminais, assim, dessa política foram aumento do encarceramento, aumento da letalidade policial e essas duas coisas voltadas para um público muito específico de pessoas, né? Então, esse gráfico do G1, ele é de 2017, mas ele mostra bem, né, como entre 2005 e 2017 o número de pessoas presas por crimes relacionados a drogas cresceu muito, né? Antes era 8,7% das pessoas presas no país. Em 2017 e hoje em dia, cerca de 30% do total de pessoas presas, então mais de 200 mil pessoas hoje estão respondendo a crimes relacionados a tráfico de drogas, né? Então, acho que isso é bem impressionante, assim. E aí queria chamar a atenção também especificamente para o caso das mulheres, né? Porque isso foi ainda mais sério no caso das mulheres presas, né? Como vocês podem ver nesses gráficos de duas bolinhas que estão ali do lado direito, no final do slide, inclusive, perdoem as minhas habilidades de design, não é o meu forte, como vocês podem ver. Mas, como vocês podem ver, a bolinha escrito ali mulheres, né? 62% das mulheres presas respondem por crimes relacionados a tráfico de drogas. Então, é realmente muita gente. Enquanto nos homens está ali nos 26%, né? Então, realmente, muitas mulheres, isso aumentou muito o encarceramento feminino, como vocês podem ver nesse gráficozinho de barras, né? Que mostra o quanto cresceu o encarceramento feminino entre 2000 e 2016. O Brasil cresceu 455% o número de mulheres presas. Então, essa situação é super grave e tem muito a ver com a lei de drogas, né? E aí, enfim, esses dois gráficos são de 2019, mas a situação não se alterou de maneira drástica, assim. Então, é isso. Acho que a lei de drogas tem muito a ver com esses panoramas todos dos gráficos. Aí, uma outra coisa é pensar, então, quem foi, para quem foi, né, essa política, né? Quem que são essas pessoas que entraram, que foram presas e que foram alvo de operações policiais? Acho que, como o Pedro também falou bastante na aula dele, né? Letalidade policial também aumentou muito e, enfim, o número de operações policiais, por exemplo, cresceu muito nesses últimos anos e muitas vezes legitimados pelo combate ao tráfico de drogas, né? Acho que, inclusive, por exemplo, a Operação Jacarezinho, uma chacina que matou 28 pessoas, uma das chacinas mais letais dos anos recentes, foi, obviamente, justificada por essa ideia de combate ao tráfico, né? Então, toda essa ideia do traficante enquanto um inimigo social e etc e tal. Aí, enfim, pensando um pouco para quem essas políticas são direcionadas, né? Esse é um dos momentos que eu trouxe aqui autores de outros países, né? Eu trouxe 2 trechos do livro da Michelle Alexander, que fala sobre política de drogas no contexto dos Estados Unidos, mas eu acho que é muito um paralelo muito bom com o Brasil, porque o caso brasileiro, só para vocês terem uma ideia, assim, são números muito, não sei quem já conhece, enfim, mas assim, é isso, 70% das pessoas presas hoje em dia são pretas ou pardas, né? Então é um número muito, muito, muito grande, assim, é uma diferença abissal mesmo. Então, acho que o livro da Michelle Alexander, ela fala, o argumento dela é que a política de drogas acabou criando uma forma de exclusão da população negra tão grave quanto as leis segregacionistas, tão grave ou mais grave até do que as leis segregacionistas da época do Jim Crow, lá nos anos 50, né? Então, acho que esses 2 trechinhos são bem legais de ler, e eu acho que um pouco dão conta de dizer o argumento dela e dão conta de demonstrar como que, no fim das contas, essa política ela tem sido direcionada para uma população específica, né? Pessoas pretas, pessoas jovens, muitas vezes, e homens, muitos homens. É claro que eu falei o número das mulheres, porque em termos de encarceramento é realmente
assombrosa, assim, o encarceramento feminino aumentou muito com a lei de drogas, mas os homens ainda são o principal alvo dessa política, da letalidade policial também, etc. e tal, são o grosso da nossa população carcerária, homens, jovens e pretos. Então, vamos lá, vou só ler o que a Michelle Alexander fala. Então, ela fala: os jovens negros de hoje podem estar tão suscetíveis de sofrer discriminação no emprego, na habitação, nos benefícios públicos e no serviço do júri, quanto os homens negros estavam na era do Jim Crow. Discriminação que é perfeitamente legal porque está baseada em registros criminais. Esse é o novo normal, o novo equilíbrio racial. Então, ela está falando um pouco sobre como não só as pessoas têm que sobreviver ao sistema carcerário e as diversas abordagens policiais e tudo mais, mas depois que elas ainda saem estigmatizadas, elas ainda saem com 1 milhão de dificuldades legais de acesso a várias coisas, assim, desde emprego formal até nos Estados Unidos, inclusive o direito de votar. Então, tudo isso cria realmente uma sociedade muito desigual e enfim, racialmente desigual, né? E aí, o que ela fala, o outro trecho, ela fala: uma forma de entender o nosso atual sistema de encarceramento em massa é pensar nele como uma gaiola de porta trancada. Ele é um conjunto de arranjos estruturais que bloqueiam um grupo racialmente distinto em uma posição política, social e econômica subordinada, criando efetivamente uma cidadania de segunda classe. Então, assim, esses são os resultados dessa política de drogas. A Michelle Alexander associa isso diretamente à política de drogas e acho que no Brasil também é muito difícil de pensar todo esse processo sem associar com política de drogas, que acaba sendo um dos principais lastros de sustentação do encarceramento em massa, da letalidade policial e tudo mais. E aí, bom, pensar um pouco nas hipóteses que têm aparecido para pensar como isso aconteceu, né? O que aconteceu, como que a lei permitiu isso, como que os arranjos legais, assim, jurídicos e do Estado permitiu isso. Falar muito rapidamente de algumas coisas que apareceram, assim, de pesquisas. Primeiro, que eu já falei, aumento do tempo de prisão, né? Isso, estou voltando para o Brasil. Aumento do tempo da pena base de prisão, né? Teve uma discussão na época da elaboração da lei de deixar a pena para tráfico de, no mínimo, 3 anos. E isso foi, inclusive, uma coisa que o próprio relator da lei, que, né, o deputado do PT, levou para frente, de falar: não, quero pena mínima em 5 anos. Essas pessoas têm que ficar pelo menos 5 anos na presa, sabe? Então, isso fez com que aumentasse muito o número de pessoas presas e o tempo que as pessoas ficam presas, etc. e tal, né? Então, isso foi uma mudança que efetivamente foi muito determinante, assim. Outra coisa, acho que muito, muito importante. Apesar de existir, acho que isso é bastante discutido também, né? Enfim, quem conhece um pouco desse debate sobre drogas vai saber dessa situação. Apesar de existir essa diferença entre traficante, assim, figura do traficante e a figura do usuário, não existe um jeito objetivo de diferenciar quem é usuário e quem é traficante. Isso faz com que, no fim das contas, muitas pessoas, e isso já foi, inclusive, eu citei o Marcelo Campos, e ele é, inclusive, uma das pessoas que desenvolveu isso primeiro. Isso faz com que pessoas que antes poderiam até ser enquadradas enquanto usuários e tinham penas mais baixas, ou então passavam pela polícia e a polícia falava: não, tudo bem, vou abrir mão, fossem, no fim das contas, passaram a ser presas como traficantes, porque não existe ainda uma forma objetiva de diferenciar essas pessoas. Quem faz essa diferença, no fim das contas, é a polícia ali no dia a dia e, no máximo, o juiz. Só que o juiz, isso tem a ver com esse terceiro ponto, né? O juiz, o que acabou acontecendo é que os juízes acabaram incorporando muito os processos de tráfico de drogas. Os juízes acabaram incorporando muito do que a polícia fala como verdade. Então, tudo que chega para os juízes a partir da polícia é recebido pelos juízes como se fosse verdade. Assim. Então, os policiais, em geral, são as únicas testemunhas de tudo que aconteceu. Então, enfim, eles podem forjar coisas, etc. e tal, e isso nunca enfim, apresentar provas super inconsistentes, isso nunca é questionado pelos juízes, porque os juízes, enfim, acabaram incorporando essa verdade, assim, o que os policiais trazem como uma verdade jurídica, né? Eles fazem um pouco a transformação da verdade policial numa verdade judicial jurídica que tem impactos para
direto, né, impactos diretos nas vidas das pessoas, nas decisões sobre quanto tempo as pessoas vão ficar presas, se as pessoas vão ou não ficar presas, né? Então, a palavra do policial é muito central para todos esses processos, né? Então, isso também foi estudado por uma pesquisadora que chama Maria Goretti Marques de Jesus, depois eu posso colocar lá também. Mas é isso, acho que essas são 3 coisas muito centrais: aumento da pena base, não diferenciação entre usuário e traficante, e o peso da palavra policial, né? Acho que são 3 conformações um pouco jurídicas que dão um pouco de sustentação para isso, jurídicas e não só, né? Mas, enfim, que dão sustentação para isso que está acontecendo, né? Eu acho legal trazer essas hipóteses de explicação para também todo mundo saber o que tem sido produzido sobre lei de drogas nos últimos anos. E aí, então, começando a parte do que eu estou chamando de consequências imprevistas, mas isso é um nome meu, espero explicar para vocês por quê. Quero falar um pouquinho, então, sobre o que aconteceu com a parte de saúde, com a parte médica da lei de drogas, porque a gente viu, então, que essa parte criminal fez com que, no fim das contas, o encarceramento aumentasse muito, a letalidade policial também, enfim, é isso. Legitima o genocídio da população negra, isso tudo tem a ver com a parte policial e acho que já é bem conhecido, assim, né, para quem está próximo desse debate, acho que já são coisas que a associação entre prisão, política de drogas, tal, já está bem estabelecida, assim. Então, eu queria falar um pouco sobre o que aconteceu com a parte de saúde. O Marcelo Campos, ele usa, na tese de doutorado dele, ele usa a ideia de copo meio cheio, meio vazio. Então, seria um copo meio cheio de prisão e meio vazio de saúde, como se essa parte de saúde não tivesse efetivamente se concretizado. O que a gente viu é que essa parte de saúde efetivamente não desencarcerou ninguém. Isso, enfim, a gente já viu, né? No fim das contas, ela não funcionou como um mecanismo desencarcerador, né? Ou um mecanismo mesmo despenalizador, né? Eu acho que o artigo 28 é usado muito poucas vezes, e é isso, quando ele é usado, é direcionado para pessoas muito específicas, e ele é usado tão residualmente que não faz muito sentido pensar nisso como um mecanismo de realmente, enfim, desencarceramento, etc. e tal. Mas não ter se concretizado nesse sentido não significa que esse mecanismo não é produtor de algumas coisas, né? Não foi produtor e não tem sido produtor de algumas coisas. E aí é isso, acho que eu quero falar um pouco sobre o que essa clivagem entre usuário e traficante e a noção de usuário que se construiu tem produzido. Então, uma primeira consequência, acho que, né, todo mundo sabe também, isso é bastante falado, são essas operações policiais super midiáticas, super, enfim, enormes, na Cracolândia, nos territórios urbanos, enfim, nesses territórios em que a população, pessoas usuárias de drogas, em geral, se concentram, né? Esse tipo de operação isso, elas são muito grandes, em geral, elas dão pouco resultado em termos de apreensão de quantidade de droga, e mesmo em termos de pessoas presas. Pouca gente é presa, pouca gente é levada para, enfim, os aparelhos lá de segurança pública e tal. Então, enfim, elas são operações que, no fim das contas, elas acabam mais fazendo uma limpeza, assim, são justificadas, né, claro, sempre com essa ideia de combate ao tráfico, mas também com essa ideia de precisamos encaminhar essas pessoas para serem tratadas em algum lugar. No fim das contas, o que essas operações fazem é dispersar as pessoas e, enfim, criar um pouco essa sensação de que, claro, o poder público está atuando, de que a cidade está ali mais limpa, mais gentrificada e tudo mais, mas elas são, enfim, mesmo dentro dessas métricas que justificariam elas não fazem sentido. Acho que é isso um pouco que eu quero dizer. Mesmo dentro dessas métricas que elas dizem querer alcançar. Não são operações que fazem sentido e mesmo assim elas continuam acontecendo, como a gente viu na foto que eu coloquei, isso é de maio, né? Então, é muito interessante como, no fim das contas, o tratamento é usado também como justificativa dessas operações, né? Então, nessas operações, os aparelhos de assistência social e de saúde também estão lá.
Então, tem carro lá dos aparelhos de assistência social, né? E aí o tratamento aparece, uma ideia de tratamento aparece como justificativa para a ação policial. Isso eu acho muito interessante, né? Então, continuando aqui, a gente vai voltar a falar dessas diferentes ideias de tratamento. Mas é isso, uma ideia de usuário e uma ideia de tratamento legitimam esse tipo de operação. Uma segunda consequência que tem sido notada mais recentemente e que, em termos numéricos, não é super grande, mas eu acho super relevante, tanto que é especificamente o meu objeto de pesquisa mais direto no mestrado, que é o aumento de pessoas usuárias encaminhadas para os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, que são os manicômios judiciários, né? Então, são os lugares em que as pessoas consideradas loucas, infratoras, chegam e ficam, e são lugares em que as pessoas não têm tempo de saída, são lugares em que as pessoas são extremamente medicalizadas, assim, são lugares em que também, de novo, uma certa concepção de tratamento é operada, e é um tratamento sempre em isolamento e muito medicalizado. E o que tem acontecido é que cada vez mais pessoas usuárias, por serem consideradas dependentes, por serem consideradas doentes, por serem consideradas loucas, são encaminhadas para esses espaços também. Isso tem efetivamente mudado o perfil dos manicômios judiciários, né? Para ter mais pessoas, enfim, é isso, um perfil que antes era de pessoas que, enfim, cometiam, por exemplo, crimes contra a vida, etc. e tal, hoje tem sido mais ocupado por pessoas que cometeram, por exemplo, crimes contra o patrimônio ou mesmo crimes relacionados ao tráfico de drogas. E aí, enfim, acho que a última coisa, né, que tem a ver com isso é que os manicômios judiciários, eles são instituições que, pela lei da reforma psiquiátrica, que é aquela lei que eu comentei, que foi criada, enfim, elaborada a partir de uma racionalidade bastante que se pretendia democratizante, universalizante, etc. e tal, essa lei não alcançou os manicômios judiciários, essa lei não fez com que os manicômios, a grande maioria deles, fosse fechado, mesmo os manicômios judiciários estando em desacordo com essa lei, por serem instituições de isolamento total das pessoas, por se pautarem num modelo de tratamento que essa lei não protege, não estimula, não incentiva, pelo contrário, é um modelo de tratamento que essa lei quer combater. Então, no fim das contas, acho que esse foi um dos primeiros entraves, assim, um dos primeiros pontos de tensão, assim, entre diferentes racionalidades, assim, né? Porque essa lei não conseguiu chegar nos manicômios judiciários, e hoje em dia o que tem acontecido é um desmonte mesmo dessa lei, assim, tem acontecido um processo de contra-reforma psiquiátrica. Quem estuda isso, quem é da área, sabe que isso tem acontecido. Basicamente, esse processo de contra-reforma psiquiátrica consiste em diminuição do financiamento para aparelhos do SUS que são pautados num modelo de cuidado psicossocial, em liberdade, que entendem a pessoa enquanto um sujeito que precisa estar, assim, que merece estar, né, perto da sua comunidade, perto da sua família, em oposição a um modelo que, enfim, por exemplo, tem tido abertura de leitos em hospitais psiquiátricos, né? Então, no fim das contas, a contra-reforma é o enxugamento do financiamento e do apoio a esse tipo de medida mais de cuidado em liberdade, e, ao mesmo tempo, o incentivo de medidas de cuidado em isolamento de hospitais psiquiátricos, aumento, como eu falei, aumento de leitos, efetivamente, em hospitais psiquiátricos, que era uma coisa que estava cada vez mais diminuindo o número de leitos em hospitais psiquiátricos, e isso voltou a aumentar. Então, acho que todo esse movimento de também colocar usuários de drogas dentro de manicômios judiciários tem a ver com esse processo de contra-reforma psiquiátrica, que também tem a ver com o aumento do investimento público nas comunidades terapêuticas, que eu estou chamando aí de terceira consequência, que eu acho que também tem a ver com a lei de drogas e com a ideia de usuário que se construiu a partir da lei de drogas, né, com a noção de usuário e a noção de tratamento que se construíram a partir da lei de drogas. O que tem acontecido é que, nos últimos anos, em especial desde 2019, nesses anos de governo Bolsonaro, que graças a Deus terminaram, mas antes disso já estava tendo um investimento
mais massivo, assim, grande em comunidades terapêuticas, desde principalmente o governo Temer, mas até um pouco antes, nas comunidades terapêuticas como resposta mesmo de cuidado e de tratamento para pessoas usuárias de drogas, né? Então, é isso, as pessoas usuárias de drogas, essas comunidades terapêuticas têm crescido, essas comunidades terapêuticas têm ganhado mais dinheiro, então têm aberto mais vagas, então mais pessoas têm sido tratadas nesses lugares. Isso tem se colocado cada vez mais como um modelo de tratamento adequado e ideal para pessoas usuárias de drogas. Tanto é que, em 2019, uma coisa que aconteceu foi, inclusive, a mudança efetiva na lei de drogas para inserir as comunidades terapêuticas como um modelo de tratamento ali preferencial para os juízes encaminharem pessoas usuárias de drogas. Isso não estava previsto antes e foi inserido em 2019. Foi um projeto de lei que era do deputado Osmar Terra, que virou ministro do governo Bolsonaro, que é um dos mais proibicionistas e um dos mais, enfim, negacionistas e tudo mais. Era um projeto de lei dele que estava parado e que ele conseguiu levar para frente. Então, hoje em dia, as comunidades terapêuticas estão também previstas como tratamento pela lei de drogas. Então, aí quero falar um pouquinho sobre... Então, essas diferentes noções de usuário, né? Acho que eu estou falando já há um tempo dessas diferenças em torno da noção de usuário, dessas diferenças de modelo de tratamento. O que tem acontecido é que, enfim, existe ainda uma disputa em termos dos modelos de tratamento ideais para encaminhar pessoas usuárias de drogas, né? Cada um desses modelos de tratamento opera a partir de uma certa noção de usuário de droga, né? Do que significa, quem são mesmo os usuários de droga, né? Isso está em disputa, mas hoje em dia essa disputa está sendo ganhada por um lado. Então, é um pouco isso que eu quero falar para vocês, né? No fim das contas, o que eu acho que a lei de drogas produziu é uma noção de usuário, tem produzido, na verdade, né? Acho que, enfim, isso foi acontecendo ao longo do tempo, isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? Mas o que eu acho que essa diferenciação entre usuário e traficante produziu, sem definição muito específica de quem seria o usuário, etc. e tal, acabou produzindo uma noção de usuário como alguém que, enfim, uma associação de uso de drogas com descontrole, com falta total de autonomia, com uma problemática que uma problemática que é moral e que é dificilmente corrigida. Então, que mereceria um tipo de tratamento que em isolamento, que de abstinência total, e que é um pouco de remodelação do próprio sujeito, assim, para corrigir essas falhas morais. E aí é isso, acho que isso tem a ver com uma disputa entre esse modelo de tratamento mais isolador e tal, que eu acho que é muito bem representado pelas comunidades terapêuticas, e o modelo de tratamento que estava mais em voga na época que a lei foi criada, que era o da redução de danos, que tinha mais força naquela época por conta de todo esse processo que eu falei de, enfim, redemocratização e expansão do SUS e de reforma psiquiátrica. Então, a redução de danos, que é um modelo de tratamento que entende que o usuário tem autonomia para decidir se quer ou não parar de usar drogas, que não associa necessariamente o uso de drogas com uma coisa ruim unicamente, mas também como uma fonte de prazer, como algo que a pessoa pode desejar, como algo que pode fazer parte da pessoa, e que, enfim, é isso. Acho que respeita a autonomia das pessoas e, enfim, pretende que essas pessoas mantenham seus laços com a sua vida e etc e tal, com pessoas da sua vida e tal. Esse modelo da redução de danos, que um pouco estava na origem da lei de drogas, né? Porque, no fim das contas, era o que estava em voga naquele momento, tem sido muito colocado em disputa com esse modelo das comunidades terapêuticas, né? E aí vou ler para vocês alguns trechinhos de trabalhos que falam sobre as comunidades terapêuticas para a gente pensar um pouco na noção de usuário de droga e na noção de tratamento que está inserido nesse modelo das comunidades terapêuticas, né? Então, o primeiro trecho é de um trabalho da Taniele Rui, que é antropóloga, dá aula no Unicamp hoje em dia. Ela fala assim: formalmente, a metodologia de tratamento das comunidades terapêuticas ignora as diferenças materiais e simbólicas entre as substâncias em favor da ideia de perda de controle.
Ou seja, mais que o uso de uma ou outra substância, o que parece estar em questão é o fato de que, uma vez adicta, a pessoa que entra em contato com a droga desenvolve uma compulsão que a leva inexoravelmente ao vício. Então, essa ideia de associar droga com necessariamente uso de drogas, né, qualquer que seja, em qualquer sentido, não existe uma multiplicidade de usos, né, existiria sempre um caminho só, né, que é, na verdade, o caminho da dependência total, assim, da pessoa perder total autonomia da substância, um pouco se sobrepor totalmente ao sujeito, sabe? Então, acho isso bem interessante. E aí, a segundo trecho é de um trabalho mais recente, da Maria Paula dos Santos, que é pesquisadora do IPEA, e o que ela fala sobre as comunidades terapêuticas é que as formas de convencimento adotadas nas comunidades terapêuticas dão-se pelo proselitismo antidrogas, pela emulação de condutas valorizadas pela instituição e pela tentativa de introjeção no sujeito de novos atos e rotinas. Então, o que ela fala é que as comunidades terapêuticas se estruturam muito por essa ideia de realmente assim, uma remodelação do sujeito, porque o sujeito precisa conseguir retomar o controle, retomar esse controle que ele perdeu para as drogas, e ele precisa conseguir manter esse controle. E muitas vezes o jeito de conseguir manter esse controle é pela espiritualidade ou pela sua fé. Por isso também que as comunidades terapêuticas têm muito essa relação, né, com religiosidade, enfim, em geral, a maioria são cristãs. Então, a fé seria um pouco a âncora da pessoa para ela não voltar a usar drogas, não cair na tentação, conseguir se autocontrolar, conseguir se autorregular, enfim, e conseguir retomar o controle, né? Usando essa ideia da Taniele Rui. Então, eu acho que é isso, né? A noção de usuário que aparece aí tem muito a ver com um usuário que é isso, né? Como o uso de drogas como uma coisa que tira totalmente qualquer assujeitamento mesmo, né? Das pessoas, né? Essas pessoas deixam de ser sujeitas da sua própria vida a partir do momento que usam drogas. Então é isso. Esses dois sentidos de uso de drogas, esses dois sentidos de tratamento estão em disputa. E hoje em dia, um desses modelos tem ganhado força. Como eu falei, as comunidades terapêuticas têm ganhado força ao mesmo tempo em que acontece um processo de reforma psiquiátrica, de enxugamento do SUS e tudo mais. Isso não claro, assim, piorou nos últimos anos no governo Bolsonaro, mas não é uma coisa de agora. Isso é um processo, eu estou falando de um processo longo, bastante longo, assim, que vai acontecendo aos poucos, né? E eu acho que é um processo que fala, inclusive, um pouco dos próprios limites que a rede de saúde, enquanto desenvolvida a partir dessa ideia de universalização e humanização e etc., os limites que toda essa racionalidade que está inscrita no SUS encontram nos últimos anos, e que, para mim, tem a ver com, enfim, o espraiamento da racionalidade neoliberal, né? Então, no fim das contas, isso acaba se tensionando muito, né? Eu acho que nesse exemplo da política de drogas é muito legal para ver como, no fim das contas, tem prevalecido uma certa racionalidade, né? E que não é essa racionalidade democratizante, etc., que inspirou a criação do SUS. Bom, me encaminhando para a última parte, espero que em 15 minutos consiga terminar. Esse slide ficou muito cheio de texto, né, gente? Peço desculpas, são coisas mais difíceis. Edu, inclusive, vai poder me ajudar, talvez, porque estudou governamentalidade e tudo mais, então, enfim, depois podemos pedir auxílio dos universitários. Mas, bom, para terminar, eu queria, então, falar um pouco sobre como, no fim das contas, né, eu acho, e algumas outras pessoas têm lido as coisas por esse caminho também, que essas duas dimensões da política de drogas, que a princípio foram pensadas e foram expressamente ditas, né, pelos legisladores como algo que seria tratamentos diferentes, assim, né, e que seriam duas metades de uma mesma política, etc. e tal, no fim das contas, têm caminhado juntas, caminhado de maneira articulada, têm sido direcionadas para uma mesma população, né? Por exemplo, acho que a população que eu falei, né, que está
presa, que tem sido morta pela polícia e tudo mais, é também a população que está nos hospitais de custódia, é também a população que vai para as comunidades terapêuticas, é também a população que fica circulando entre esses vários aparelhos e que está na Cracolândia. São as mesmas pessoas. E a prisão acaba sendo mais um lugar em que as pessoas passam, né? Mas não é só ela. Essas pessoas, especificamente, estou falando do grupo de pessoas usuárias de drogas, acabam circulando por outros espaços, eu acho que um pouco por conta dessa ideia de usuário de drogas que tem sido fortalecida, assim, né? Dessa noção de usuário e dessa noção de tratamento que acabaram ganhando força. Então é isso, acho que, como também já foi explorado bastante na última aula, o neoliberalismo e a racionalidade neoliberal têm uma articulação muito direta com a dimensão criminal e punitiva da lei de drogas, né? São muito próximas, uma coisa alimenta a outra, diretamente, como o Pedro bem explicou para a gente já. Mas também tem uma ligação muito forte com essa dimensão médica, que eu acho que não é uma coisa sempre tão falada, né? Então é isso, eu acho que a racionalidade neoliberal, ela acaba, por exemplo, gerindo um pouco, surgindo, ela acaba, por exemplo, informando essa gestão da população entre diferentes aparelhos, né? Que é essa ideia um pouco que o Fábio Mallar trabalha num dos textos que estava indicado. Basicamente, o argumento dele é que existe um arquipélago que não é só um arquipélago carcerário, mas que é também composto tanto pelas instituições prisionais, mas também pelas instituições de saúde e assistência social. Todas essas instituições seriam como ilhas que estão ligadas e as pessoas circulam nessas diferentes ilhas, mas são as mesmas pessoas que estão circulando dentro dessas diferentes ilhas. E um pouco a gestão dessas pessoas é uma gestão que visa diminuir os riscos de quem está andando na cidade, diminuir os riscos de quem tiver, enfim, andando no centro, seja roubado. Toda essa lógica de gerenciamento mesmo, de diminuir riscos, de fazer essas pessoas circularem para, enfim, garantir mais segurança, para, enfim, responder aos anseios das pessoas que se sentem vítimas de crimes e de tudo que tem acontecido, né? Por outro lado, eu acho que tem um pouco enfim, além dessa parte, assim, de gestão dos riscos e tal, né, e de circulação pelo arquipélago, um arquipélago que é composto por aparelhos diferentes, acho que tem também essa inserção das instituições privadas como fornecedoras de uma ideia de cuidado, que também tem muito a ver com com a racionalidade neoliberal de realmente assim privatizar serviços que antes, acho que a associação é até mais direta, né? Privatização de serviços que antes poderiam ser fornecidos pelo Estado acabam sendo fornecidos por entidades privadas, religiosas, etc. e tal, né? Isso tem acontecido no caso das pessoas usuárias de drogas, sabe? Então, acho que isso também tem muito a ver com o neoliberalismo. E um pouco com a mudança do papel do Estado, na verdade, né, na vida das pessoas. O Estado passa a ser apenas essa entidade de gerenciar riscos e de te garantir segurança para alguns e para outros exclusão e gerenciamento total para outros que, no fim das contas, não são vistos enquanto sujeitos, como é essa população, como eu entendo que seja, as pessoas usuárias de drogas, de baixa renda, pretas e pardas, etc. E aí acho que uma última dimensão é também essa ideia de investimento mesmo de um tipo de tratamento, um modelo de tratamento que investe na remodelação moral dos sujeitos. Então, que faz investimentos em criar sujeitos que consigam se autocontrolar, se autogerenciar e, enfim, consigam, como eu falei, né, sair das, como fala? Não ter, enfim, sair das drogas, se as tentações aparecem, conseguem autonomamente sair dessa teia de tentações, conseguem se manter na linha da abstinência, na verdade, né? Porque são tratamentos que lidam com as drogas de uma perspectiva da abstinência sempre, né?
Como eu falei, eu acho que isso também abre uma discussão sobre, no fim das contas, como toda essa racionalidade do SUS e democratizante, uma racionalidade que não necessariamente é a racionalidade neoliberal, como, no fim das contas, ela foi um pouco capturada, parece ter sido, né, pelo menos nessa parte que eu estudo, capturada pela racionalidade neoliberal. Então, assim, não teve muita chance dessa racionalidade democratizante da redução de danos operar. No fim das contas, o que aconteceu é que essas políticas voltadas para o usuário foram também capturadas pela racionalidade neoliberal. E acho que, enfim, abre-se uma discussão mais ampla sobre como realmente o SUS, enquanto não só voltado para pessoas usuárias, mas o SUS enquanto um projeto político mesmo, o quanto isso, no fim das contas, tem sido tensionado pela racionalidade neoliberal, em muitos sentidos, né? Não só nesses que eu estou falando. Aí, enfim, para terminar, eu acho que é isso. Tudo isso indica, demonstra assim, essa ideia de política de drogas como uma forma de governo de determinadas populações, e aqui eu estou querendo falar que esse governo é também formado pelo neoliberalismo. E aí eu estou falando governo aqui no sentido proposto pelo Foucault, que é um autor muito central para a gente, mas também nisso. E ele fala, aqui eu estou usando, na verdade, Thomas Lenk explicando Foucault, mas o nascimento da biopolítica, em alguns outros textos o Foucault fala disso, mas o Thomas Lenk, que é um segundo texto que eu também deixei na pasta, para quem conseguir ler, ele ajuda um pouco a gente no caminho das pedras, assim, e o que ele fala ele está dizendo do entendimento do Foucault, né? Por esse motivo, Foucault define governo como conduta, ou, mais precisamente, como a conduta da conduta, e logo como um termo que vai do governo de si ao governo dos outros. Então, governo aqui é uma palavra usada tanto no sentido de técnicas utilizadas para os outros, quanto para si mesmo. E isso não é restrito a uma ideia de governo com G maiúsculo, do tipo governo igual a Estado. Não é isso. É um pouco mais das relações sociais mesmo, né? Então, claro que isso se traduz também nas políticas do Estado, mas não só. Então, é um entendimento um pouco mais amplo de governo. É isso que governamentalidade... É nesse sentido que eu estou usando governamentalidade, é nesse sentido que a gente trabalha com a ideia de governo. É isso, né? Tecnologias tanto voltadas para os outros quanto para si mesmo. O Lenk, de novo, fala em capacidade autônoma de autocontrole, que era um pouco que eu estava falando antes também, com o exemplo das comunidades terapêuticas. E aí a racionalidade neoliberal entra como engendrando técnicas de governo, tanto de si quanto dos outros, que são regidas por uma grade econômica, e isso acaba perpassando as variadas relações sociais, né? Então, o Foucault fala, né, claro, as técnicas de governo, elas não são, a governamentalidade, ela não é só neoliberal, inclusive, acho que isso é uma coisa que vale frisar. O Foucault não quando a gente fala em neoliberalismo e espraiamento da racionalidade neoliberal, a gente está falando muito em tendências que têm se concretizado e que têm se tornado cada vez mais hegemônicas, mas isso não significa a supressão de outras formas de governo, outras técnicas enfim, de governo mesmo das pessoas, ou, enfim, outros tipos de poder. Então, não sei, para quem já leu Vigiar e Punir também, ele fala muito em disciplina e técnicas, né, de normalização e tudo mais. Falar em governamentalidade neoliberal não exclui falar em outros tipos de governamentalidade que acabam se interpelando, acabam se cruzando. E eu acho que política de drogas é também um bom exemplo para a gente pensar essas interpelações, porque apesar de eu achar que existe, sim, um aspecto que é bastante bem explicado pela racionalidade neoliberal, eu não acho que isso faz com que todas as outras formas de governo simplesmente desapareçam, né? Acho que, inclusive, os hospitais de custódia são um exemplo interessante para a gente pensar isso, né? Como também ainda existe instituições bem, enfim, próximas a essa ideia de disciplina e tudo mais, né? Então, só para trazer também para vocês essa discussão, que a gente trabalha bastante no grupo, né? Essa ideia de racionalidade neoliberal,
mas a gente não quer dizer que necessariamente isso significa a supressão de qualquer outra forma de qualquer outra tecnologia de poder anterior. Essa não é a leitura, acho que isso não era o que o Foucault mesmo propunha, e essa não é a leitura que a gente faz do Foucault. Então, queria só falar isso aqui, porque acho que também é um exemplo legal para a gente pensar nessas diferentes interpelações. E aí, estou terminando, mas queria trazer, antes de terminar, uma frase do Fábio Malar, um trecho da tese dele. O Fábio, como eu falei, é o autor de um dos textos que eu deixei para vocês, que desenvolve essa ideia de arquipélago, um arquipélago que conecta saúde, assistência e punição, em que as pessoas acabam transitando. E ele fala assim, em tempos de governamentalidade neoliberal, de precarização não só no mundo do trabalho, mas de todas as esferas de vida, de responsabilização dos indivíduos, de deterioração das políticas sociais, no caso brasileiro, veremos especificidades, da autossuficiência como uma ideia moral, de empreendedorismo, onde cada um se converte em indivíduo e empresa, das políticas de guerra às drogas e ao crime, das lógicas de custo-eficiência, o custo do preço, etc., o desafio central posto aos aparatos governamentais consiste em administrar populações, fazendo circular sem deixar de confinar. Então, eu acho que essa frase resume um pouco uma parte do argumento que eu tenho trabalhado, né, e que, claro, foi trabalhado por outras pessoas, mas um pouco pensar essa ideia da governamentalidade neoliberal e das políticas de drogas, né, o que eu tenho tentado pensar é isso, né, a política de drogas como muito central para fazer as pessoas circularem, e aí a política de drogas pensada como um todo, né? Não só a parte criminal, mas também a parte de saúde e essa noção de usuário e essa noção de tratamento que tem se consolidado progressivamente, né? No fim das contas, são, enfim, políticas que tem esse, como o Fábio coloca, né, esse desafio de administrar populações, de fazer circular as pessoas, sem necessariamente deixar de confinar, como eu falei. Terminando, falando um pouquinho enfim, para não terminar como meus colegas, amigos, queria terminar numa nota não necessariamente negativa, como eu falei, essa disputa está sendo jogada, tem sido ganhada, não só no governo Bolsonaro, mas antes mesmo disso, uma certa concepção de pessoa usuária de drogas e de tratamento para essas pessoas estava ganhando mais espaço e, como eu falei, perdendo espaço outras concepções, né? Mas acho que queria falar que ainda tem disputa, né? E aí a disputa sempre existe, como eu falei, racionalidades diferentes que se interpelam. Acho que a gente não pode esquecer que, apesar disso tudo parecer muito, um pouco, sei lá, grandioso e solapante, assim, no sentido totalizante até a palavra, ainda existe disputa, a gente ainda pode jogar essa disputa. E aí queria trazer duas fotos que eu acho que de movimentos sociais que têm caminhado para um pouco essa interpretação mais conjunta e cruzada da política de drogas com tanto a luta antimanicomial, então a luta pela defesa da reforma psiquiátrica, quanto também o abolicionismo penal, porque eu acho que, no fim das contas, como isso tudo tem sido operado majoritariamente por uma mesma lógica, faz sentido a gente disputar isso junto, na minha acepção, que eu acho que os meus colegas compartilham comigo, faz sentido disputar isso junto. Então, a primeira foto é uma foto de 2019, da Marcha da Maconha, da primeira vez que teve um bloco anticarcerário na Marcha da Maconha. A gente pode ver ali no cartaz, né? Quem estava lá foi nesse bloco, quem fez esse bloco anticarcerário na Marcha da Maconha, que é muito louco pensar que não existia, né? Mas em 2019 foi a primeira vez que isso foi pautado diretamente na Marcha da Maconha, foi a Amparar, e também a rede estadual pelo desencarceramento. Eles levaram a faixa toda a prisão, uma prisão política, um pouco tensionando o movimento antiproibicionista para pensar que não são só as prisões por drogas ou as prisões das pessoas, por exemplo, não é só a legalização da maconha que vai resolver o problema né, da justiça criminal. Então, um pouco tensionando o movimento antiproibicionista nesse sentido. Aí a segunda foto por outro lado, está escrito dia 18/4, mas é 18/5
de 2022, que é o Dia de Luta Antimanicomial, que é um dia histórico, assim, para o pessoal que pensa reforma psiquiátrica e movimento antimanicomial e tudo mais. E nesse dia também, algumas pessoas mais ligadas ao movimento antiproibicionista, dessa vez, levaram um cartaz falando que por uma sociedade antimanicomial e antiproibicionista, então pensando que é importante falar, para falar de movimento antimanicomial, é importante também falar de antiproibicionismo. E ali no cantinho, não vai dar para ler, agora eu percebi, mas bem aqui no cantinho tem uma pequena placa que fala: antimanicomial é ser abolicionista penal. Então também pensar que essa luta por um mundo sem grades, ela é tanto antimanicomial quanto antiprisional, e ela passa, hoje em dia, passa muito por essa discussão em relação à política de drogas, e é uma discussão que tem que englobar esses dois lados da coisa, tanto o lado antimanicomial quanto o lado antiprisional. E acho que era isso que eu queria trazer em termos de possibilidades e caminhos que existem e caminhos que têm sido construídos. É isso, terminei. Depois eu coloco o PowerPoint para vocês. Espero que tenha dado para entender alguma coisa. E é isso, vamos conversar. Vou parar aqui de projetar. É isso. Obrigada, gente. Carol, se você quiser cortar a gravação também, desculpa pela voz, tá terrível, né? Se quiser cortar a gravação para a gente conversar também,